Ok, minha gente, já de volta e ainda conversando com a Kátia e com o Robinho, do Sindipmt. E o assunto são as eleições do Sindipmt. Eu, quando fui para o comercial, deixei uma pergunta que, aliás, duas, eu vou até encaixar mais uma. E agora, o que vai acontecer? E o jurídico, qual foi a opinião, o que o jurídico diz disso tudo? E se não decoram? Tá? Isso fica dentro da primeira pergunta. E daqui para frente, como é que vai funcionar? Mesmo se decoram ou não. Mas isso vai ser já já, porque antes, deixa eu chamar mais imagens. Eu tenho aqui vídeos, gravações de ontem, de hoje, uma matéria com a Isla, lá na faixa elevada, mas eu não vou chamar essa matéria agora. Eu só quero mostrar para vocês, o nosso drone esteve lá, por cima da faixa elevada, o trânsito está todo engarrafado, porque é obra na Lúcio Meira e obra aqui na Carmela Dutra. Então engarrafou tudo, está muito complicado. Ontem já estava muito complicado e hoje mais ainda. Primeiro eu vou mostrar o drone, as imagens do nosso drone. E aí depois da Kátia a gente volta a esse assunto aqui sobre o trânsito. Solta aí, André, por favor, o drone. Você está vendo ali, essa Lúcio Meira, você já está vendo que já vai engarrafando. Ontem estava do Parque Regadas até em frente lá o supermercado ali, onde foi feita a faixa elevada. Você está vendo que a lentidão do trânsito, ali onde tem a faixa elevada, agora a passagem para um só carro. Essa obra poderia perfeitamente ser feita à noite ou deixar para fazer no final de semana, mas estão fazendo agora. O que eles estão fazendo aí é colocando lâmpadas de LED. Eles vão iluminar a faixa para a noite. Tá bom, ótimo. Tá? Isso aí é o nosso drone, você está vendo a lentidão no trânsito. Isso daqui a pouco vai piorar mais ainda. Daqui a pouco vai piorar, vai ficar muito ruim, que vai chegar a hora do almoço. E a gente volta a esse assunto já já para você. E já já também pastor Tiago lançando o livro ali da Primeira Igreja Batista. Kátia, Robinho, a pergunta foi, e a partir de agora, o que vocês vão fazer? A partir de agora a gente tem que voltar lá, né, bem do começo disso tudo. A gente vai ter que chamar nova assembleia, montar uma nova comissão e a comissão dá novo andamento a todo o processo. Aí acontece novamente todos os prazos, inscrições de chapa, pode até ter chapas novas, podem ser as mesmas, pode destituir as mesmas e ninguém querer mais. Pode se criar aí todo um novo processo, é como se a gente estivesse começando agora do zero. Vai começar do zero. Isso, e aí se constrói todo um processo. Infelizmente, a gente agora vai lidar com o tempo, que entra aí agora Natal e Ano Novo, né? A gente não tem uma assembleia ordinária, ela precisa no mínimo de 10 dias para ser chamada. Não é uma assembleia extraordinária, porque é só para servidor sindicalizado, então ela precisa ser ordinária. E aí ela precisa de no mínimo 10 dias para ser chamada. A gente já se aproxima aí do Natal e de Ano Novo, as escolas já estão fechadas, a gente não consegue fazer ampla divulgação dessa assembleia, que é exigido pelo Estatuto para a eleição, inclusive. Então, eu acredito que agora a gente só consiga fazer esse chamado para início de fevereiro. Mas fevereiro tem carnaval. Na minha cabeça, né, e aí conversando com o jurídico, a gente entende que se faz a chamada ali no final de janeiro, para ela acontecer na primeira semana de fevereiro e para a comissão já ser instituída e já depois do carnaval ela começar os trabalhos para fazer a eleição. Porque se eu tiver que fazer isso tudo depois do carnaval, a gente ainda vai estender mais ainda o prazo. E não é essa a intenção. A intenção é que aconteça já, de fato, no iniciozinho aí do ano. Porque a gente precisa também esperar as escolas retornarem para que a gente possa fazer ampla divulgação do processo eleitoral. Isso se não tiver nenhuma judicialização aí para frente, né, se não tiver nenhum pedido do juiz que a gente tenha que cumprir, isso é mais ou menos o que a gente está organizando. O risco aí é uma judicialização, que vai atrasar muito mais o processo. E uma outra coisa que eu vejo com uma certa gravidade é porque a gente já vai entrar no ano eleitoral municipal, as eleições municipais. Obviamente, candidatos a vereadores, a prefeito, eles vão querer entrar nesse pleito. Por quê, Robinho?
porque são 3.000 e tantos votos que tem aí circulando. Então, eu vou mais longe, não é 3.000 não. Você vai multiplicar. Assim, porque você tem famílias. É isso. Por exemplo, lá na minha casa são 5 que votam. Aí você vai multiplicar por uma família, vamos supor aí 3. 3 vezes 3 são 9.000 votos. 9.000 votos faz Pois é. Então, veja bem, você está certo, você foi mais longe ainda. Se entrar, se demorar muito, vai entrar nisso. Se a gente teve agora essa questão política envolvida, você imagina no que vem. Como vai ser isso? Já aconteceu, então? Já aconteceu agora, a gente tem, inclusive, os fatos. Imagina ano que vem. E aí você me perguntou, eu já te respondo do quórum, como vai acontecer um novo processo eleitoral. Então, agora ele vai acontecer com o primeiro pleito, com o quórum, tentando cumprir o quórum. Dificilmente se consegue, porque são 1.246 votos. E aí a gente vai para o segundo pleito com qualquer quórum. Então, ela provavelmente será aberta no segundo pleito. Né? Provavelmente a gente tenha que fazer o segundo pleito, e aí não tem acordo, não tem nada, vai ser feito os 2 pleitos, independente de quantas chapas tenham. O teu jurídico falou o que disso tudo? O nosso jurídico, desde lá do dia 16 de março, ele diz que é para a gente não fazer. É para a gente seguir o processo eleitoral com os 2 pleitos que eles colocaram, até porque foram eles que fizeram e sabiam que estavam fazendo, cumprindo a lei e o que determina. Lá no dia 16 de março, a sugestão deles foi essa para as 2 chapas, mas não que se fizesse um acordo de abrir no primeiro pleito. Que a chapa que perdesse a eleição, ela renunciasse ao segundo pleito, que são coisas diferentes de você fazer um acordo para se abrir a urna simplesmente ali. A chapa que perdeu, ela precisava renunciar ao segundo pleito, a que acontecesse o segundo pleito. Então, se eu estou renunciando, aí é problema meu. Né? Esse era o acordo que estava ali, que a outra chapa não quis assinar. No dia, inclusive, quando as urnas chegaram, nosso jurídico estava lá e foi dito para que não fosse feito, porque aquilo ali não estava cumprindo o edital, toda aquela história. E aí a chapa 2 questionou muito o artigo 73, que dizia que se abria as urnas com quórum simples, porém eles têm um outro artigo, 51, 52, se eu não me engano, que fala do quórum para a abertura das urnas. Então, que é o que eu falei, são artigos que conflitam dentro do estatuto por ser uma lei muito antiga. 51. E o nosso jurídico, o tempo inteiro, disse para que não fosse feito, disse para a gente, disse para outra chapa, mas ali nós optamos, e aí ele já não tem mais responsabilidade sobre isso, nós optamos por fazer. Então, é o que eu sempre digo, e não tenho problema em dizer isso. Eu, Alexandre e a comissão, nós erramos. Inclusive, 2 membros da comissão ficaram questionando o artigo 56, dizendo que a comissão era soberana para, inclusive, abrir as urnas. E não é isso. A comissão não é soberana para isso. A gente precisa, quem é soberano é o edital, a gente precisa cumprir o edital. Perfeito. Gente, há anos que eu falo que o problema do povo brasileiro, e eu acho que o brasileiro foi levado a isso, é a despolitização. Nós não somos politizados. A esmagadora maioria das pessoas diz assim, eu não quero saber de política. Tem gente que vai mais longe ainda, Deus proverá, ainda fala isso, né? Se a gente não fizer a nossa parte, e a política ela está em tudo, inclusive na religião, inclusive na Bíblia. Tá? Você lê a Bíblia tem política do princípio ao fim. Tá? Tem muitas histórias ali que tem política. E as pessoas querem fugir disso. Eu não gosto de política, eu não gosto de política. Não, todo mundo diz, nós não somos políticos, nós somos. Nós somos Senão, políticos. A gente não estaria aqui, nós somos políticos. Nós somos políticos. Então, por isso que a gente elege maus sindicalistas, maus governadores, maus prefeitos, enfim. É por isso que a gente deixa esse país no caos que ele está. Está sim. Só que a gente se recolhe e cada um vai levando a sua vidinha, e que tá bom a si mesmo. Fulano resolve. Fulano resolve, deixa com ele. Exatamente isso. E ainda tem o Deus proverá, ainda isso tem essa. Aí. Por várias vezes a gente escutou nas nossas manifestações, não, deixa eles irem lá, porque eles resolvem, e aí todo mundo ganha mesmo. E isso é um engano, porque quando chega em demandas muito grandes, não adianta ter só nós 5 ou ter 10, 20, né? Você mesmo, uma vez que a gente esteve aqui, você falou, o Tricano tinha esse olhar. Quantos tem lá fora?
Né? Porque isso chama atenção, de fato. O prefeito não gosta de servidor na rua, não gosta de povo na rua. E o povo não são 5. O povo são um montão. A gente precisa ter muita gente, né? Isso aconteceu até 2 vezes, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu encostado na porta da prefeitura conversando com o prefeito, e aí chegaram, a manifestação está vindo aí. Ele perguntou assim, tem 30? Deve ter entre 30 e 40 pessoas. Fulano, Ciclano, Beltrano estão lá? Estão sim. Então deixa, isso não vai dar em nada não. Era isso que acontecia. É isso. Isso não vai dar em nada não, e não dava. E não acontecia nada. Por quê? Porque as pessoas não querem participar. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim, muito mesmo, tá? Não posso aqui dizer quem é, e essa pessoa fala, quando eu falava para ela, vai lá, ela fala, não vou não, eu não quero me meter nisso não gosto dessas coisas não. Deixa que o sindicato resolve. É isso, deixa que o sindicato resolve. Muitas vezes o sindicato sozinho, né? A gente não tem essa força para resolver. Demanda, eu digo para eles que a gente tem força para resolver demandas pequenas. Aí vamos nós 5 lá, eu e Robinho resolvemos lá o abono dos professores, dos profissionais da educação. A gente resolvemos e o servidor esqueceu, porque foi dito muito aí fora agora por representantes dessa chapa, que a gente só resolveu para a educação. E a gente não fez isso, porque quando a gente conseguiu o abono da educação, é porque existe o Fundeb, não se tirou dinheiro da 00, né? Existe o Fundeb. Mas a gente, naquele mesmo ano, para lutar pelas demais categorias, nós conseguimos o 14º integral para todos, que ia sair só 50%. E a gente foi, no dia 28 de dezembro, brigar lá e conseguimos para todos. Então, é muita coisa, eu acho que também o servidor, como diz aí um representante do ex-prefeito Mário de Oliveira Tricano, servidor é bom que tem memória curta. Eu acho que às vezes eu chego à conclusão que tem mesmo. Precisa ter uma memória mais alongada para a gente não esquecer o que a gente passa pelo caminho. Tem mesmo. Vai bater 100 milhões na conta da prefeitura. Vai sair o pagamento em dia, tudo certo? Então, o pagamento... 13º, 14º? Eu acho que agora não existe mais motivo para não se dar o 14º integral, para não se dar o 13º desde o momento, não precisa ser dia 20 de dezembro, a partir do momento que caiu o dinheiro na conta já pode dar o 13º. E mais, não existe, porque a gente agora não está se atentando, mas a chapa que gostaria de assumir o sindicato já deveria estar na luta pelo 14º integral e começar a lutar pelo reajuste pela revisão de janeiro. Porque a gente precisa dela. E a luta começa agora. Então, por muitas vezes, a gente não consegue nem tirar férias. Então, assim, a luta do sindical ela é uma luta muito, assim, de muita coragem, de muito trabalho. Não é uma luta que eu sento na cadeira e consigo fazer. É uma luta de muito trabalho. A gente precisa de se dedicar. Então, muitas vezes, você larga a família, você larga a casa, você larga as férias, você larga tudo para estar lá e fazer a luta. É assim que se luta por trabalhador. Não é de casa, nem pelo WhatsApp, nem pelo Facebook. Robinho, obrigado. A casa é tua, continua sendo tua. Agradeço. E pedir mais uma vez os colegas lá que estão das 2 chapas, o pessoal que está envolvido no pleito, não tem necessidade de chegar a esse ponto. A gente tem que sentar, tem que resolver a nossa vida dentro da nossa casa. Não é pro lado de fora. Porque aí entra a gente externos, para atrapalhar o nosso andamento. Por exemplo, ano que vem tem os nossos reajustes, tem isso daí é responsabilidade de todos nós que somos servidores, porque é interesse meu, interesse de todo mundo. Então a gente tem que se unir para chegar a um denominador comum, chegar a um objetivo. Porque com essa confusão só é bom para o executivo, só é bom para o legislativo e não é bom para a gente. Com certeza. Kátia, e tá aí, essa cortina de fumaça que se fez nas eleições do sindicato, você assinou o contrato da água. Pois é. Porque todo mundo esqueceu de falar sobre isso mais, de fazer a luta que estava se fazendo. Então, não, eu aqui não parei não, eu continuei. Não, você foi dos poucos, porque tem gente que está muito preocupada com a gente. Recebendo todo mundo, continuei da luta, agora foi vendida a água. Cada momento desse que a cidade vive, se faz uma cortina de fumaça naquilo que se quer fazer. E a gente precisa ficar atento a isso, Hélio, porque a gestão, como o Robinho disse, usa muito essas questões para fazer no momento que ninguém está olhando, o foco não são eles. E a gente vai viver momentos aí, eu quero crer, que nem você falou aqui, que de fato se faça o que se comprometeu a se fazer com essa água aí, né? Que se de fato isso aconteça. Uhum. Talvez a gente não esteja aqui nem para ver mais, né? Mas que isso de fato aconteça. Obrigado a vocês, eu estou indo para o comercial. Me lembrem depois, gente, eu vou falar para vocês, ela falou ali de cortina de fumaça. Está acontecendo uma cortina de fumaça aqui na América do Sul, América Latina, muito interessante, mas eu não vou falar disso hoje não. Vou falar depois sobre isso. O Nicolás Maduro
o ditador da Venezuela, ele está criando uma cortina de fumaça que ele tem um problema maior para resolver. Mas a história da invasão da Guiana, que ele quer anexar uma parte do território da Guiana, por que ele está fazendo? Ele não vai fazer nada disso. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está vendo lá na frente. É uma cortina de fumaça que ele está levantando. Eu vou guardar isso aí. Indo para o comercial, a gente volta. Eu venho com a matéria sobre o trânsito e logo depois o pastor Tiago batendo papo com a gente. Rapidamente a gente está de volta. 2643-4497, Supergás Brás, 5 TVs, 50 polegadas que a gente vai sortear aqui. Meu amigo Márcio Danilo, pastor Márcio Danilo, meu amigo, meu irmão Márcio Danilo, do lado de lá do mundo, assistindo a gente lá nos Emirados Árabes. Márcio, um abraço, irmãozão. Professor Márcio Danilo. A gente volta já.